Não me deparei com desafios inesperados, pois inicialmente eu achava que a instalação da placa do trabalho não seria liberada. Antes de inscrever a instalação da placa no Salão Paranaense, eu havia feito uma visita na Câmara Municipal para verificar possíveis caminhos de instalação dessa placa que não fosse como uma obra de arte. E o que me foi falado é que a Boca Maldita é um espaço de muita disputa e que não havia como liberar um espaço lá, que eu teria que escolher outro espaço da cidade, de preferência em algum bairro, para fazer o pedido de instalação. Então, no meio disso, eu optei por inscrever esse trabalho no Salão Paranaense, né, que é um salão de arte contemporânea, e utilizar a legitimidade do museu, né, da instituição Museu Público, para pedir a liberação dessa placa, porque, ao meu ver, não tinha sentido de ser em outro espaço, uma vez que a Gilda era uma frequentadora da Boca Maldita, né? A história dela se referencia a esse lugar. Então, o que aconteceu não de inesperado, mas de curioso, é que enquanto o pedido de placa era uma placa em homenagem a Gilda, ele não acontecia. Depois que passou a ser uma obra de arte do Guilherme Jacon, os órgãos públicos olharam de outra maneira. Só para vocês terem uma ideia, eu escrevi esse projeto em 2020, no Salão Paranaense. Ele foi executado em 2022. Precisavam de 4 liberações para a instalação da placa, né, que não era definitiva. E a gente está em 2024 e até o momento essa liberação definitiva do trabalho não existe. Ela está lá provisoriamente. Uma comunidade se engajou no projeto. O engajamento maior foram dos artistas e de pessoas LGBTs e alguns jornalistas também com a questão da multa da placa, né, no ano passado, em 2023. Foi uma mobilização muito participativa, né? Na inauguração da placa a gente teve vários artistas, blocos de carnaval participando. E a única coisa que eu senti falta, particularmente, foi o engajamento das ONGs promotoras dos direitos LGBTs da cidade, as maiores ONGs, que não tiveram um grande engajamento, mas eu entendo que são ONGs que estão atuando no hoje, né, que tem uma demanda muito grande de questões de violência contra pessoas trans, de direitos que estão sendo garantidos hoje ou que estão sendo perdidos. Então, talvez as instituições não tivessem fôlego naquele momento para participar. E também por uma questão, eu não abri o projeto até as liberações saírem pela prefeitura. E a liberação saiu numa quinta-feira para instalação no sábado. Então toda a mobilização pública de convites e etc. eu tive que fazer na quinta e na sexta para a instalação ser no sábado, porque se eu não fizesse naquele sábado, eu teria que pedir todas as liberações novamente. Então foi uma correria e isso prejudicou um pouco o envolvimento das pessoas, né? Vida de Gilda que gostaria de compartilhar, eu encontrei pouquíssimas informações pessoais sobre a Gilda. O que mais encontrei foram perspectivas de jornais, ou registros fotográficos, ou relatos de pessoas da época, né? E a maioria desses lugares tratavam, jornais, a maioria eram noticiários policiais, que ela aparecia, e os relatos das pessoas ou caía num lugar meio figura peculiar da cidade, como é o Oil Man, ou num relato que não seria historicamente, né? Seria um relato, às vezes, até mitológico, assim. O que eu percebi muito no depoimento das pessoas que conheceram elas principalmente, é que muitas amavam ela e outras tinham medo, principalmente as crianças, porque ela abordava as pessoas na rua, né? O que foi legal foi que 2 pessoas que tinham muito medo dela na época acabaram até adquirindo um trabalho meu, que é um estandarte da Gilda, porque estavam no momento de ressignificar aquela figura na vida delas, né? Por que elas tinham medo e por que elas não deveriam ter mais. Então isso foi muito legal. Mudança na dinâmica social, porque eu não passo muito na Boca Maldita, eu moro do outro lado da cidade. Mas quando eu estava pedindo, né, em processo com o museu para eles pedirem as autorizações, eu indiquei 3 lugares na Boca Maldita para instalação. E a última opção foi aceita.
E então a placa ela tá entre dois bancos que formam uma pequena pracinha, ao meu ver. E teve duas situações finais de semana que eu passei lá e vi um grupo de homens gays mais de 50, com mais de 50 anos e me chamou atenção, assim. Eu não sei se eles estão colocando ali como um ponto de identificação da história deles ou não, mas eu tive meio essa percepção quando eu passei lá. O projeto da Gilda, eu acho que esse conceito se aplicou do começo ao fim nesse projeto, porque a ideia de placa em homenagem à Gilda foi do Pedro Lauro e de um movimento chamado Boca da Noite, em 1983. Né? Eles fizeram uma vaquinha, colheram assinaturas, fizeram a placa e instalaram. E o presidente da Boca Maldita da época, né, a Boca Maldita é uma associação, ele foi publicamente contrário à instalação e à confecção dessa placa, né? Ele foi aos jornais ser contrário a isso. E um tempo depois a placa foi arrancada e sumiu. Então, quando eu fui desenvolver esse projeto, eu repensei o formato da placa. A placa inicial ela é naqueles formatos de pergaminho e ela estava chumbada numa pedra no chão. A placa atual que eu refiz, né, para o museu, ela não é uma réplica. Eu peguei o modelo da placa em homenagem a esse presidente da Boca Maldita, que está lá instalado no obelisco da Boca Maldita, né? Tanto o suporte quanto a placa, eu peguei o mesmo formato e fiz a placa da Gilda para instalação, porque eu queria que ela tivesse essa identidade institucional e histórica da cidade. Então a placa, ela tem, as pessoas até confundem porque elas acham que é uma placa da prefeitura, e isso é intencional. Essa ideia de contramonumento vem nisso, no formato, na conceitualização, e querendo ou não, ela é um monumento de reparação histórica, né? Porque além de homenagear a Gilda, que é uma travesti, que talvez seja o primeiro monumento para uma travesti, em Curitiba eu sei que não sei no Brasil, mas ela também é um monumento de reparação histórica do desejo da população da época, né? A população se movimentou para que aquela placa estivesse lá. Ela foi um desejo público e democrático que foi negado. Eu acho que a arte sempre esteve presente no dia a dia da nossa comunidade, porque ela é um local de expressão e também de segurança, né? De segurança em se expressar e de criar estratégias de reunir os nossos. Eu acredito que a memória LGBT e a produção de artistas contemporâneos está ocupando cada vez mais espaços, com mais diversidade, para além dos salões de arte, de exposições, está atingindo outras esferas. Então, por exemplo, em Curitiba, dos anos 80 ao 2000, existia uma cena noturna muito forte em Curitiba LGBT, né? As casas de música eletrônica, as casas de drag, as casas de shows, os bailes. E hoje, se você pegar hoje, a gente tem o resgate dos ballrooms, né? Que estão sendo protagonizados pelas pessoas pretas, pelas pessoas trans, travestis. Então, existe essa ocupação de outros lugares, a reocupação. E também em esferas diferentes, né? A gente tem grupos de pesquisa e de extensão dentro de universidades, resgatando essa memória. As instituições e museus estão se abrindo a passos lentos em Curitiba para acolher esse tipo de temática, esse tipo de debate, mas já há uma abertura de diálogo. Próximas gerações, eu acho que se eu tivesse todo o poder e recurso, eu faria a mesma coisa na colocação da placa. A única coisa que eu acho que mudaria é que provavelmente na instalação da placa ela já teria a permanência autorizada, uma vez que, né, a dinâmica do espaço público geralmente é feita a partir de alianças de poder, então seria muito mais fácil esse caminho. De diferente, né, de outras iniciativas, eu acho que eu usaria os recursos para apoiar as Gildas de hoje, né? As que moram na calçada do centro da cidade, na rua Riachuelo, que não têm abertura no mercado de trabalho, que não possuem o básico que um ser humano deveria ter. E eu acho que o nosso recurso hoje é legal a gente pensar na memória, a gente resgatar, a gente registrar, mas pensar nas Gildas de hoje e acolhê-las é extremamente importante. De resistência, eu enxergo a Gilda como 1000 pessoas, porque eu escutei e pesquisei tantas histórias diferentes
que hoje eu vejo ela como uma entidade, assim, como uma santa popular. Porque cada um tem uma história e interpreta de maneira diferente. Eu escutei coisas muito bonitas, né? Que ela chegou em Curitiba dançando, que ela chegou no dia da neve. Enfim, são histórias que dava para escrever um livro ou mais. E eu acho que a Gilda é um símbolo de resistência, porque a narrativa dela é quase um deboche, assim, ela debochou da cidade, né? Ela não deixou de ocupar o espaço público, de ocupar o carnaval. Ela, quando foi impedida disso, ela fez greve de fome. Ela tem uma história de resistência. Eu não acho que a gente tem que romantizar muito isso, até porque a gente não sabe a história real, né? A gente sabe várias histórias, mas a gente deve olhar para isso e seguir com mais leveza na nossa relação com a cidade. Curitiba é uma cidade muito violenta para os nossos, e talvez olhar esse certo deboche e esse certo não se importar com o conservadorismo da cidade faça a nossa vida mais leve. De momento histórico, eu acho que o que mais marcou foi a descrição do enterro da Gilda, porque ele é quase um ritual, né? A Gilda está sepultada num túmulo coletivo de pessoas trans e travestis, e o sepultamento foi acompanhado por centenas de pessoas, né? Então, na descrição, algumas senhorinhas jogaram flores no túmulo dela na hora que o caixão estava descendo. Foi deixado depois um prato de comida com suco de laranja, que era o suco preferido dela, para que ela nunca mais passasse fome. Então houve um ritual coletivo, assim, de memória da Gilda naquele momento, né? A parte do movimento Boca da Noite, que ocupou a Rua 15 por uma semana com abaixo-assinado, com a coleta de dinheiro para a placa, mas também dizendo que a Gilda promovia milagres. Esse incômodo que a morte dela gerou para a cidade, de certa maneira, é um momento que teve um impacto, porque a gente às vezes não olha para isso, né? No impacto que a Gilda teve com a esfera pública da cidade. Mas, pessoalmente, o que mais me atrai na história da Gilda é como ela segue viva nos dias de hoje, né? Até os dias de hoje, e como as pessoas dessa cidade foram ressignificando e registrando essas histórias de maneira independente, uma vez que o poder público da época não se interessou por isso, né? Então, hoje a gente tem... Principalmente os artistas fizeram isso e os intelectuais, né? Então hoje a gente tem vários poemas, marchos de carnaval, cabarés, peça de teatro, as exposições que foram feitas. Isso é o que mais me atrai, assim, porque eu não conhecia a Gilda, eu nasci 6 anos depois da morte dela, né? Então esse olhar do que é feito até hoje me faz ver a Gilda, uma nova Gilda a cada coisa que eu vejo, mas me faz ver como a gente, enquanto coletivo, consegue até registrar uma parte da história da cidade que é apagada pelos detentores de poder.